Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o entrevistado da semana do Brasil61.com. A partir de agora, você acompanha um bate-papo exclusivo com o epidemiologista e doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo, José Cássio de Moraes. Ele é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e membro do Observatório Covid-19. Essa entrevista você acessa também nas redes sociais e no canal Brasil61.com no YouTube. E não esqueça de deixar seu comentário, de curtir e compartilhar. Doutor José Cássio de Moraes, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Lu. Muito obrigada por receber a gente. É um prazer participar do processo de divulgação da vacina do Covid-19. O senhor já participa, do planejamento de campanhas de vacinação no Brasil desde 1975, quando a população foi vacinada contra a meningite. Como é que o senhor vê a campanha de imunização contra a Covid-19 no país? Bom, em 1975, nós vacinamos em 3 dias na Grande São Paulo 9 milhões de pessoas, né? E houve um planejamento que varreu a cidade de norte ao sul, e no centro da cidade havia postos volantes, porque eles, nessas áreas, circulavam naquela época cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, né? Então, isso foi feito um planejamento adequado, uma logística adequada, e veio um apoio do Ministério da Saúde, né, para fazer esse processo de vacinação em toda a Grande São Paulo. E tivemos uma cobertura vacinal de mais de 95% no estudo por amostragem que nós fizemos na população. Bom, agora com relação ao Covid-19 hoje, né? Eu brinco que a gente está uma fartura, farta tudo, né? Ponto básico é a questão da vacina, né? O estoque de vacinas ele é muito pequeno. Não estamos conseguindo o cronograma, o recebimento de vacina é gota a gota, né? Apesar de ser uma vacina injetável, mas a chegada das doses é muito lenta. Não temos uma certeza quando que as datas vão, quantas vacinas vão chegar, né? Agora parece que chegaram 2 milhões de doses, que a AstraZeneca a Fiocruz vai distribuir. O Butantan distribuiu parte, mas não toda a vacina que estava programada. Bom, então existe esse problema de falta de abastecimento, né? Decorrente de uma falta de planejamento, não do Programa Nacional de Imunização, mas a nível do Ministério, né? E o Programa Nacional de Imunização tem capacidade de vacinar tranquilamente 2 milhões de pessoas dia. São 40 mil salas de vacina, e um vacinador consegue tranquilamente, sem muito atropelo, aplicar 50 doses de vacina numa jornada de trabalho. Como que o número de doses injetadas diariamente, então, pode melhorar? E como resolver essa questão de todo mundo receber as 2 doses da mesma vacina? Bom, se nós tivéssemos a vacina no quantitativo suficiente, como vamos ter, por exemplo, a vacina de influenza, que começa no final de março e abril, nós conseguimos fazer essa vacina tranquilamente em um mês e meio, tem alguns lugares que até menos, tá? Porque a gente tem essa estrutura do Programa Nacional de Imunização. Toda prefeitura tem pelo menos uma sala de vacina, logicamente tem prefeituras que têm mais, São Paulo tem mais de 400 salas de vacina, né? Então, essa vacina, tendo vacina suficiente, a gente rapidamente faz. Como não tem, as unidades precisam ir atrás das pessoas, e selecionar as pessoas que vão receber a vacina ou não. E aí, hoje vacina a pessoa de 90 anos, hoje de 89, hoje de 88, ou vou vacinar um hospital grande, os trabalhadores de saúde, etc. Então, isso faz um retardo no cumprimento de um calendário. Além disso, os estados e os municípios não estão uníssonos, não estão fazendo da mesma forma como fazem, como aplicam as 300 milhões de doses que nós aplicamos todos os anos no Programa Nacional de Imunização. Então, muitas vezes, o município
têm critérios ou mais rígidos ou mais elásticos. Então, os municípios que têm critérios mais elásticos para escolher a população, há uma invasão de pessoas dos municípios vizinhos para se vacinar nesses municípios, tá certo? Então, isso a gente já espera que ocorra, né? Então, esse município rapidamente esgota as suas doses e, com isso, ele, às vezes, pode começar a utilizar a segunda dose para aplicar a primeira dose e com aquela insegurança de ter segunda dose suficiente para completar o esquema. Certo. Bom, a vacinação deverá ser impactada pelas essas novas cepas do coronavírus e as vacinas existentes e já aplicadas, elas continuam eficientes? Então, essa é a grande questão do momento, né? Então, se está fazendo estudos, né? Por exemplo, com a AstraZeneca, na Inglaterra, ela funcionou muito com a variante britânica, né? Ainda não temos estudos claros a respeito da variante P1 que está acontecendo em Manaus, certo? A vacina do Coronavac, que é uma vacina de vírus inteiro, em tese, mas ainda não sabemos, na teoria, pode ser que ela esteja tenha menor variação de proteção em relação a essas variantes. Por quê? Porque é o vírus morto inteiro. Já a AstraZeneca, Pfizer, Moderna, todas essas vacinas, é um material genético que é colocado na AstraZeneca no vírus, chamado adenovírus, e a Moderna e a Pfizer inserem esse material genético numa bolha de gordura, né? E essa bolha, então, vai entrar, esse material genético vai entrar na nossa célula, no nosso citoplasma, e vai produzir aquela proteína chamada S, a proteína da espícula do coronavírus, e isso, para dar tempo para o indivíduo produzir anticorpos, para quando enfrentar o vírus selvagem, ele já tem um nível de anticorpos que possa proteger a infecção, né? Então, essa vai ser um constante estudo para verificar isso. Basta ver, por exemplo, que a vacina da influenza, a gente tem praticamente uma vacina diferente a cada ano, né? Então, todo ano nós repetimos a imunização. Por quê? Porque o vírus da influenza tem uma capacidade de mudança muito maior do que o coronavírus. Certo. Doutor José Cássio, qual é o papel dos municípios e também dos cidadãos na vacinação e nas medidas sanitárias, como o uso de máscara e distanciamento social? Bom, os municípios têm um papel fundamental porque eles que administram as salas de vacina. São eles que são os funcionários dos municípios que aplicam as vacinas, né? E o problema é que você precisa ter qualquer medida dessas de combater a Covid são medidas sociais, não são medidas individuais, né? Então, se não houver uma consciência social para utilizar a vacina, distanciamento social, máscaras, lavagem da mão, etc., essas medidas vão ter um efeito muito limitado, ou nenhum efeito, né? Você não pode pôr um guarda em cada rua para prender quem está fora da casa, ou quem não está em distanciamento social, tá certo? Nessas festas de Ano Novo, Carnaval, elas se multiplicam, e você não tem conhecimento ou não tem força de segurança suficiente para inibir. E, às vezes, a força de segurança vai lá, inibe a festa, ela sai e volta à festa de novo, né? Por exemplo, hoje eu vi que o Bahia está fechando a praia com tapumes. Não precisaria disso se a população tivesse uma uma conscientização social, né? Isso, basicamente, a gente tem se mostrado em estudos feitos em vários países que é efetivo, funciona o distanciamento social e o uso adequado de máscaras, né? O que eu chamo de uso de máscara adequada ela tem o nariz, a boca, não é muito folgada, porque as outras não podem estar pelo lado, né?
E você usar a máscara para proteger a garganta, certo? Não vai funcionar para o Covid, certo? Já vi um vídeo circulando na internet de um cara que ele tira a máscara para espirrar. Ele vai espirrar, ele tira a máscara e espirra. Esse foi um vídeo que foi para mostrar, né, que as pessoas não têm muita conhecimento e motivação de usar máscara, né? Em relação às medidas protetivas, né? As ações restritivas, como o toque de recolher até o lockdown, são necessárias em lugares onde há aumento do número de casos e até de mortes pela doença? E como que fica agora a volta às aulas? Bom, o lockdown, quer dizer, na verdade, nós nunca fizemos lockdown, tá, no Brasil, certo? Fizemos aquelas medidas de distanciamento social um ano atrás, né, março, abril, né? Mas, segundo alguns indicadores, pela movimentação do celular, não chegava a 50%. Tá certo? Então, portanto, era um distanciamento muito limitado. Né? E, com isso, a gente teve um prejuízo econômico grande, porque você teve uma restrição de shoppings, comércio, etc., e não tivemos benefício, porque nós fizemos mal feito. Tá? Então, um lockdown bem feito tem que ser... as pessoas têm que ir para a rua somente em casos de absoluta necessidade ou trabalhador nessas áreas essenciais. Fechar a rua, por exemplo, das 10 às 5 da manhã, tá certo? Na minha opinião, isso funciona muito pouco. Outro grande problema, que me gera muita discussão, né, é a questão da volta às aulas. Né? Existem vários aspectos que a gente tem que analisar. A questão do ensino, do jovem, do adolescente, da criança, a sua questão de aprendizado, né? É importante. Quase um ano sem aulas presenciais, isso não é para o ensino, é péssimo, né? A outra coisa que você também tem que analisar é a estrutura das nossas escolas. Né? Tivemos um ano as escolas fechadas. A minha impressão é que muito poucas reformas foram feitas nas escolas públicas para dar melhores condições. Por outro lado, você tem toda uma questão da merenda escolar. Né? Muitas vezes a população, as crianças, a alimentação melhor do dia é a merenda. Então, tem crianças passando fome, porque não tem merenda. Por outro lado, você tem duas populações. Você tem a população de educadores, e você tem a população dos pais, desses alunos. Né? E, às vezes, você tem que pesar. Quer dizer, os alunos talvez estejam com maior aglomeração dentro da sua casa do que na escola. Mas, se a gente for ver a política que a maior parte dos países está adotando é o fechamento das escolas. Certo? O senhor acredita em uma mobilização social e campanhas de vacinação mais efetivas para aumentar, né, a cobertura vacinal no Brasil? Se tivermos vacina, né, a gente pode aplicar tranquilamente, como eu falei, a 2 milhões de doses. Tá? Então, você hoje, a população que foi elencada com a primeira prioridade para o Ministério, são 75 milhões de pessoas, vão colocar 150 milhões de doses. Tá? 150 milhões de doses, você consegue aplicar, tá certo? Por mês, 50 milhões de doses. Tá? Então, você pode, em 2, 3 meses, ainda se você aumentar mais postos, colocar pessoas leigas para fazer o registro das doses aplicadas e deixar o vacinador só fazendo a vacina, isso vai aumentar. Né? Então, a gente tem uma estrutura, a gente já mostrou isso, de fazer uma grande mobilização para ter uma vacina. Certo? Tem que ter uma logística, tem que ter um espaço para conservar a vacina, tem que ter uma divulgação. Tá certo? Quem está fazendo divulgação? A mídia. Tá certo? Eu não vejo nenhuma divulgação governamental.
Como enfrentar, então, a questão das pessoas que têm medo da vacina, enfrentar esse movimento que existe, infelizmente, da antivacina e o retorno das doenças que já estão erradicadas, como, por exemplo, o sarampo, né, que Então, voltou. uma boa parte dessa questão, né, é por falta de informações, né? Existe o que eu chamo da síndrome do terraplanista, né? Porque é o indivíduo que é terraplanista, que também não acredita em vacina, que acha que vacina é para matar a população, colocar um chip, né? Teve casos que falaram que a Covid é por causa do 5G, do celular que está dando Covid. Então, são as pessoas que vão imaginando coisas, né? E nós vamos multiplicando isso sem muito pensar. A gente vai compartilhando esses dados. Né? E para quem tem acesso à internet, é fácil de você saber que aquilo lá é uma mentira. Né? Mas quem não tem, simplesmente vai, ou não quer compartilhar, ou não quer pesquisar, vai disseminando essa informação. Então, isso que a gente chama de uma infodemia. Né? O que as autoridades precisariam fazer, na minha opinião? Ter o seu canal também de mídia. Tá? Apoiar os canais de mídias sociais que têm no sentido de fornecer informações, de divulgar dados corretos, etc. Você falou do sarampo, da volta do sarampo. Nós tivemos, em outubro do ano passado, uma campanha de multivacinação para o sarampo, que começou em julho. Quantas pessoas que devem ter ouvido que houve essa campanha de vacinação de sarampo? Muito pouca gente, tá certo? Eu conheço muitos profissionais de saúde que não sabiam. Então, essas são as campanhas chamadas campanhas que eu chamo de secretas. Tá? Qual é a cobertura que você espera de uma campanha secreta? Muito baixa. Tá? Então, além de você ter todo um aumento dos blogs contra a vacina, não se faz um esforço para informar e para convencer a população a manter ela vacinada. Agora, para concluir, doutor, a Covid-19 de pandemia, ela poderá se tornar uma endemia no futuro? O senhor acredita que a gente pode voltar ao chamado normal? Bom, então, essa é uma pergunta também muito interessante e muito debatida, né? Pelo surgimento dessas variantes, certo? Ainda não tem, os estudos são poucos ainda, para uma pessoa que teve o Covid de uma variante A, se uma variante B pode reinfectar a pessoa, tá? Então, são estudos ainda muito limitados, tá? Principalmente porque a gente não tem não consegue cumprir os critérios de reinfecção. Eu tenho que fazer uma sequência genômica na primeira e na segunda. E isso não é muito difícil. No Brasil, praticamente, isso aí não se faz, certo? Então, então, existe esta... Se tivermos mudanças como do estilo da influenza, a influenza todo ano acontece. Tá? Com menor gravidade, maior gravidade, tem sempre as mais... Tá? E aí, todo ano, a gente precisa se vacinar. Se a imunidade não é perdida com as novas variantes, certo? Então, realmente, ela pode ser uma doença que tende gradativamente a desaparecer até que surja um novo vírus respiratório. Né? O que a gente vê de positivo é que os países que adotaram uma cobertura estão vacinando, você está tendo no grupo vacinado uma redução importante de internação. Doutor José Cássio de Moraes, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui para a nossa entrevista. Então, agradeço a oportunidade, né, de fazer uma entrevista por um canal que tem intenções de esclarecer corretamente a população.